A presidente do PT, ou como certamente os petistas preferem, presidenta Gleisi Hoffmann, supostamente apelidada carinhosamente de amante nas planilhas da Odebrecht, disse há poucos dias que o seu partido não irá se importar com o mimimi do mercado, numa possível vitória de Lula nas eleições presidenciais deste ano. Segundo a parlamentar, não tem necessidade de carta ao povo brasileiro. As pessoas já conhecem o Lula. Não precisamos mais de um Palocci. Essa declaração não é a primeira, nas últimas semanas, a fazer menção a uma postura mais aguerrida do PT em relação às pautas econômicas, algo como um retorno às origens comunistas do partido. A pergunta que fica, porém, é: por que o PT de Lula está tentando endurecer o seu discurso? Mas antes de continuar, peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, para ajudar a melhorar o alcance deste canal. E se você quiser apoiar o meu trabalho aqui no YouTube, você pode se tornar membro do canal, contribuindo com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Assim você me ajudará a produzir um conteúdo cada vez melhor e terá acesso adiantado a estes vídeos e também ao nosso canal do Discord. E não se esqueça de me seguir nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela, Instagram, Twitter e Telegram, porque eu sempre posto conteúdos diferentes por lá também. Em um vídeo recente aqui no meu canal, eu falei a respeito das declarações econômicas do ex-ministro de Lula e também da Dilma, Guido Mantega. Somadas às manifestações recentes de Gleisi Hoffmann, as palavras de Mantega refletem o mesmo cenário de repúdio a tentativas econômicas mais pró-mercado, mais liberais, realizadas durante os governos Temer e Bolsonaro, com um consequente retorno às políticas econômicas heterodoxas da era petista, que levaram o país para o buraco. Não parece que isso seja mera coincidência. Para além das relações com o mercado, o PT também quer reverter a reforma trabalhista, realizada em 2017, conforme foi afirmado pelo próprio Lula poucos dias atrás, e conforme também salientou a Narizinho na entrevista que eu citei agora há pouco. Também estão na mira dos petistas o teto de gastos e as privatizações realizadas por Bolsonaro. A ideia é reverter tudo isso e retomar o Brasil de antes do impeachment de Dilma, aquele Brasil quebrado, arruinado pelo PT, você lembra? Pois bem, ao que parece, é para esse triste período histórico que Lula e sua trupe querem nos levar a partir do próximo ano, caso vençam as eleições presidenciais. A pergunta que fica é: por que Lula e o PT estão se preocupando tanto em exaltar seu lado mais aguerrido, seu caráter mais foice e martelo? Isso não parece ser uma boa estratégia eleitoreira. Na verdade, foi justamente fazendo o oposto que Lula se elegeu lá atrás, em 2002, se mostrando um cara mais equilibrado, mais de centro, amigo do mercado, trazendo Palocci para sua equipe econômica. Não parece que essa estratégia é um erro, sob todos os pontos de vista, e que isso pode acabar tirando votos do Lula? Afinal de contas, estamos falando do cara que lidera disparado todas as pesquisas de intenção de votos, mesmo estando envolvido em toda sorte de escândalos e mesmo tendo passado uma generosa temporada na cadeia. O percentual do Lula nas pesquisas não para de subir, mesmo sem ele fazer nada. A melhor estratégia não seria justamente continuar não fazendo nada? Bom, o recrudescimento do discurso de Lula e de suas marionetes, é claro. Afinal, ninguém acredita que Mantega e Gleisi estão falando da própria cabeça. Eles estão apenas passando um recado em nome do chefe. Bem, o endurecimento do discurso do Molusco está sendo observado agora, no começo de 2022, porque a realidade é oposta àquilo que as pesquisas extremamente tendenciosas tentam mostrar. Na verdade, o apoio a Lula, na melhor das hipóteses, para ele, é claro, está estagnado. E, muito provavelmente, o apoio do ex-presidiário deve estar mesmo diminuindo, na medida em que mesmo a esquerda começa a perceber que a candidatura de Lula é um barco totalmente furado. O discurso tipicamente mais equilibrado, mais centrado, está reservado para os candidatos que já possuem uma base de apoiadores bastante sólida. É o caso do Bolsonaro. Aliás, esse é justamente o grande erro da chamada terceira via, sobre a qual eu já falei em outros vídeos aqui do canal, e de gente como Sérgio Moro, que também foi tema de outro vídeo publicado aqui. Eles já querem partir do discurso mais ao centro, sem ter qualquer base de apoio. O pífio resultado da terceira via é autoevidente. Ninguém apoia essa gente, e todos os que se aventurarem a ser uma via alternativa terminarão por marcar traço nas eleições.
Lula, porém, está sofrendo para conseguir apoio dentro de sua própria base. Não tenha dúvidas, o Molusco fez direitinho o trabalho de destruir qualquer presença política que pudesse rivalizar com sua liderança no PT. Enquanto ainda estava na presidência da República, Lula promoveu o expurgo de possíveis ameaças à sua hegemonia. Marina Silva, Heloísa Helena, Cristóvão Buarque, Randolfo Rodrigues, Chico Alencar, Ivan Valente, Luciana Genro, todos saíram, ou foram saídos, do PT em algum momento dos 2 mandatos do petista, algo que, somado aos casos de corrupção envolvendo possíveis sucessores de Lula, como citado Palocci e José Dirceu, deixaram como única alternativa política para a sua sucessão a inexpressiva Dilma Rousseff. Hoje, tal como em 2018, não há nenhum nome forte para uma possível candidatura petista. Fernando Haddad é uma nulidade, que se já não tinha um robusto apoio naquela época, hoje possui uma adesão ainda menor. Para o PT, restou apenas o Lula, e como eu já demonstrei em outro vídeo, ninguém mais apoia o Lula. Ele está no mato sem cachorro. Até a sua estranha tentativa de se aliar com Geraldo Alckmin para conseguir uma ampliação de sua base eleitoral soou estranha e forçada, e as arestas ainda não foram aparadas, de forma que não podemos sequer afirmar que o Lula sairá como candidato este ano. De qualquer forma, o ex-presidiário sabe que nem mesmo sua base histórica está garantida. Todos sabemos que existe aquele percentual da população brasileira, algo entre 25% e 30%, que sempre vota no PT em qualquer eleição majoritária. Esses são os números realistas, e não aqueles que são veiculados pelo Datafolha, sobre os quais as campanhas petistas costumam iniciar os trabalhos eleitorais. Pois bem, acontece que nem mesmo esses 30% parecem estar garantidos para o Lula em 2022, e eu acredito que ele tenha plena convicção disso. Vários são os motivos que podem justificar o esfacelamento da base eleitoral do Lula, mas eu apostaria no fato de que mesmo a esquerda já está cansada da figura antiquada de sindicalista da década de 70, que o Lula não consegue abandonar. Muita gente da esquerda prefere um nome moderno, mais light, algo parecido com o Gabriel Boric, que conseguiu se eleger como presidente no Chile. E como eu mencionei anteriormente, não sobrou nenhum nome de peso no PT após a ação da guilhotina lulista. Portanto, Lula parece estar tentando dialogar com aquela sua base mais fiel, aquele núcleo duro da esquerda brasileira, os comunistas raiz, os sindicalistas, os ressentidos, os saudosistas da época soviética, enfim, é para essa gente que o Lula tem feito seus recentes discursos, e foi para eles que seus garotos de recado, Gleisi Hoffmann e Guido Mantega, se dirigiram. Para ele, é preciso primeiro organizar a casa, restaurar a sua base original, para daí sim angariar apoio efetivo de outras áreas da esquerda. É necessário, pelo menos, garantir uma chegada ao segundo turno, algo que poderia, no fim das contas, aglutinar em torno do Molusco toda a esquerda brasileira mais uma vez. Contudo, eu mantenho o que eu já disse em outras oportunidades. O Lula não vai se candidatar. Ele sabe que sua candidatura é inviável, dada a quantidade colossal de material contrário a ele de que todo mundo dispõe. Hoje, ninguém está batendo de verdade no Lula porque ninguém realmente liga para ele. Mas no hipotético segundo turno, entre qualquer um e Lula, o Molusco apanharia dia e noite de todo mundo, numa verdadeira chuva de evidências de que ele estava atolado até o pescoço em toda sorte de escândalos de corrupção que você possa imaginar. Não, o Lula sabe que uma candidatura sua significaria muito provavelmente a ruína de sua carreira política, a destruição do que poderia restar de dignidade na sua vida pública. Ele sabe que o melhor é terminar no atual estado, ou seja, com aquele discurso vazio de perseguido político e de melhor presidente que o Brasil teve. Ser derrotado nas urnas, especialmente por Bolsonaro, seria a destruição de seu suposto legado, algo que o transformaria imediatamente numa patética memória de um passado mais do que superado. Mas se os atores políticos têm plena consciência de que o Lula não vai se candidatar, se o próprio Lula tem essa consciência, então restam duas perguntas. A primeira é, por que então ele ainda se esforça por manter essa encenação de ser o candidato do PT? E a segunda é, por que a grande mídia embarca nessa onda de possível candidatura lulista, quando todo mundo já sabe que isso é algo totalmente sem futuro e sem fundamento? Começando pela primeira pergunta, a resposta é relativamente simples. Lula não será candidato, mas alguém o será em seu lugar, e como eu já disse, será um nome bastante fraco, muito inexpressível. Portanto, Lula precisa utilizar seu próprio capital político para lançar esse possível nome numa candidatura petista para a presidência, algo similar ao que ele fez em 2010,
quando Dilma Rousseff foi criada do nada. Lula está tentando unificar em torno de si a esquerda, para que ele possa daí então apontar o dedo, indicar o nome que será seu novo poste, um indivíduo que receberá sua bênção, numa tentativa desesperada de superar o fracasso dessa tática observada em 2018. Não dá para saber, porém, se esse plano do Lula vai dar certo. Como eu mencionei anteriormente, o recrudescimento do seu discurso pode indicar algum grau de dificuldade em sua tentativa de unificar a esquerda. Talvez, nos bastidores, algumas forças progressistas mais novas, mais modernas, estejam trabalhando para fornecer uma alternativa ao petismo clássico de Lula, por talvez já perceberem que este está fadado ao fracasso, independente de quem seja o candidato lançado pelo ex-presidiário. Quanto à segunda pergunta, aquela relacionada à grande mídia, aqui temos duas possíveis respostas, e provavelmente ambas estão corretas. Em primeiro lugar, a grande mídia está a serviço do Lula, em seu objetivo de angariar o apoio da esquerda brasileira novamente. Portanto, o establishment midiático brasileiro trabalha direitinho como um bando de mensageiros do petista, fazendo ventilar por todos os cantos os discursos que se mostram interessantes para o molusco. Em outras palavras, a mídia está se comportando como sempre se comportou, como um órgão midiático aparelhado pelo PT, um cãozinho adestrado que sonha em voltar a ser alimentado pelo seu dono. Em segundo lugar, eu não tenho dúvidas de que grande parte dos jornalistas e demais funcionários dos grandes meios de comunicação são saudosistas e realmente sonham com o retorno de Lula ao poder. São os iludidos, fantasiando com um passado que eles consideram glorioso, onde o pobre podia viajar de avião para Miami comendo caviar, numa época em que os presidentes não eram negacionistas e que a mídia não era perseguida. Pelo contrário, era muito bem alimentada pelo Estado. Eis a grande tragédia de parte da grande mídia brasileira. São pessoas congeladas no tempo, presas a um idílico e fantasioso passado, quando a grande mídia era relevante e mandava e desmandava no Brasil. Porém, tanto para a mídia mainstream quanto para o Lula, a verdade é que esse passado não mais retornará. Ambos são passado, ambos são páginas viradas na história brasileira. É por isso que, de forma não surpreendente, vemos ambos se abraçando. A mídia apoia Lula, e este diz que vai controlar os meios alternativos de comunicação. É a simbiose de dois seres agonizantes, é a união profana de dois corpos que se decompõem. Tentando resgatar o que ainda resta de apoio político, Lula e seu braço midiático conseguirão apenas sepultar as chances do PT retomar algo de sua relevância política. O endurecimento do discurso de Lula e de seus cupinchas é o acendimento de uma luz vermelha em sua candidatura. A vaca está indo para o brejo, e ele sabe disso. As pesquisas eleitorais antecipadas garantem o Molusco com uma vitória no primeiro turno, mas o presidiário está, no momento, lutando para voltar a ter o apoio dos sindicalistas e dos movimentos sociais. Certamente, as próximas semanas determinarão o futuro político de Lula, mas muito provavelmente ele já sabe que a esta altura do campeonato ele não tem baldes suficientes para tirar a água que começa a se acumular no seu barquinho furado.